Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Estamos em uma série onde abordamos a história de missionários pela China. Na semana passada vimos a primeira experiência de nosso conhecido irmão André, fundador do Portas Abertas pelas terras chinesas. Observamos que naqueles idos de 1965, o regime chinês não se preocupava com a presença de bíblias entre os cidadãos e o próprio irmão André nos relatou que a indiferença do povo pelo evangelho era uma arma mais poderosa do que qualquer ato repressivo contra o cristianismo que o governo pudesse praticar. Ele deixou aquele país com a firme convicção de que era necessário que os pregadores, os missionários, fossem chineses, pois a visão que aquele povo tinha dos ocidentais contribuía negativamente para a pregação da palavra, embora reconhecesse também que subestimar o poder da palavra de Deus era um erro grande. Daquela história para esta de hoje passaram-se 16 anos. O que havia mudado? Em 1966, apenas um ano após a estada de André na China, Mao Tse-tung instituiu a chamada Revolução Cultural, que marcou o retorno de Mao Tse-tung à posição central de poder na China, após um período de liderança menos radical. Isso consta lá na Wikipédia. E ela continua. O objetivo desta revolução cultural, que durou de 1966 até 1976, lançada por Mao Tse-tung, que era presidente do Partido Comunista Chinês, era declaradamente, abre aspas, preservar o comunismo chinês e reimpor o pensamento de Mao Tse-tung, conhecido fora da China como maoísmo, como a ideologia dominante do PCC. Isso levou a massacres e expurgos que tornaram-se comuns, além de repressão de minorias étnicas chinesas, da religião e grande destruição deliberada do patrimônio cultural e histórico chinês. A Revolução Cultural danificou a economia e a cultura tradicional da China, com um número estimado de mortos variando de centenas de milhares até 20 milhões. Alguns slogans que eram daquele período, que eram slogans populares, que dizia assim: bater nos maus elementos, bater nos imperialistas, bater na religião estrangeira, bater nos seguidores de Jesus, bater nos contra-revolucionários. E este é o pano de fundo dos fatos que narraremos nos próximos episódios. Então, após a vinheta, daremos início ao nosso vídeo desta semana. O Portas Abertas já havia crescido bastante e, nesta época, já havia uma equipe asiática na organização. O irmão André nos relata, no segundo volume de seu livro, que a China tinha passado por um incrível avanço espiritual no país, com certeza fruto da perseguição, e isso sou eu que digo, e aquilo que tinha sido a reflexão dele ao deixar o país pela primeira vez em 1965, tinha acontecido. Haviam cristãos chineses que estavam empenhados no trabalho de evangelizar seus compatriotas. Uma dessas pessoas era uma simples mulher de Deus, chamada Mãe Kawang. Ela tinha sido chamada por Deus ainda jovem e havia percorrido todo o sul da China pregando, ensinando e organizando igrejas domésticas. Havia relatos de centenas e até milhares de pessoas atraídas a Cristo pelo seu ministério, inclusive com milagres de curas. Diz-nos o livro que, por causa deste seu trabalho e testemunho, ela havia sido presa 3 vezes, mas mesmo dentro da prisão continuava seu trabalho, levando à conversão de outros presos e até mesmo dos guardas da prisão. Seu marido, um professor de matemática, também havia sido preso e confinado em campos de trabalho forçado por muitos anos,
Mas quando foram libertados, Mãe Kawang reiniciava seus trabalhos evangelísticos, porém agora escondida a maior parte do tempo. Durante este período, o irmão André, através do Portas Abertas, municiou-os algumas vezes com bíblias que eram entregues pelos missionários da organização, sempre de maneira escondida, com diferentes indivíduos levando pequenas quantidades em suas bagagens. Mãe Kawang, entretanto, diz que passou a sentir que Deus falava a ela que ela e sua família sairiam do país para anunciar no exterior as necessidades da igreja chinesa para o resto do mundo. Entretanto, segundo a lei do país, era proibido aos cidadãos que já haviam sido presos deixarem o país. Mas confiante em Deus, mesmo assim, ela e seu marido preencheram os formulários para obterem autorização para retirar o visto de saída da China. Nos diz o livro que, na manhã de primavera de 1979, Mãe Kawang ajoelhou-se para orar e sentiu que Deus lhe falava que ela e seu marido deixariam a China em um mês. Nesse período, ela preparou seus sucessores para a obra manter-se na China e, no último dia, reuniu-se com esses líderes que ficariam em seu lugar, reuniu-se em oração e exortava-os a continuar a obra de Deus. E no dia seguinte, ela recebeu a visita de um funcionário do governo que levou-os à delegacia de polícia para buscarem seus vistos. O casal deixou a China em direção a Hong Kong, que ainda era, nessa época, governado pela Inglaterra, e de lá continuavam a coordenar o trabalho missionário dentro da China, apoiando aqueles que lá tinham ficado, mas longe dos tentáculos do governo chinês contra os dois, afinal eles já tinham sido presos, e ao mesmo tempo municiando os crentes que haviam ficado na China nas suas necessidades, principalmente de Bíblias. Ao chegarem a Hong Kong, encontraram-se com o irmão Davi, que era um americano cristão que trabalhava também com missões na China e que morava nas Filipinas e conhecia o casal. Ele viajou das Filipinas até Hong Kong para saber deles sobre esta novidade deles terem conseguido deixar a China, mas também para ver se necessitavam de algo, de alguma ajuda. E a mãe Kawang respondeu que eles precisavam de 30 mil Bíblias para a rede de líderes que ela havia deixado na China. Bem, levar 30 mil Bíblias para a China era diferente de levar 100 individualmente dentro de uma mala, mesmo sob o risco de ser descoberto. Começa então aqui o que foi chamado de Projeto Arco-Íris. A equipe asiática do Portas Abertas teve uma ideia fenomenal. No mês de outubro, haveria uma feira comercial em Cantão, na China. Anualmente, este evento levava milhares de empresários estrangeiros convidados ao país num espaço de 2 semanas. Eles tinham a permissão de entrar no país em grupos, não individualmente, e eram muito bem tratados nesse período, melhor do que se fossem turistas. A ideia consistia em pedir a um empresário cristão que solicitasse um convite e incluísse em sua comitiva outros membros da equipe, entre aspas, permitindo assim uma entrega daquele tamanho. A equipe que entraria na China seria de 30 pessoas que iriam para a China levando uma mochila de roupas e 2 grandes malas vazias, que em Hong Kong seriam cheias com 500 Novos Testamentos em cada mala, em formato pequeno, totalizando 1.000 escrituras por visitante, e no total 30 mil livros. Para evitar problemas, cada um dos 30 que iriam participar do evento, hipoteticamente, chegariam à China em dias e horários diferentes ao longo das 2 semanas do evento. A feira teve início e tudo correu muito bem no começo. Apenas 2 cargas de Bíblias de 2 dos participantes foram descobertas.
Eles puderam entrar na China, mas as Bíblias ficaram apreendidas na alfândega, sendo devolvidas a eles quando deixaram o país. Mas depois, em Hong Kong, essa carga foi levada por outras pessoas em malas diferentes para a China. Essa Operação Arco-Íris serviu como treinamento para a maior operação de contrabando de Bíblias da história para a China. Quando Mãe Kawang, ao chegar em Hong Kong, havia dito que precisava de 30 mil Bíblias, referia-se à necessidade imediata. Porém, disse também que a demanda total era de 1 milhão de exemplares. Essa quantidade era apenas para atender às necessidades daqueles projetos que ela havia deixado em funcionamento na China, ou seja, eram necessidades que ela conhecia pessoalmente. 1 milhão de Bíblias era algo muitíssimo diferente de 30 mil. Mas, mesmo assim, irmão André nos afirma que, mesmo não tendo a menor ideia do que representava o volume de 1 milhão de Bíblias e como faria para despachar aquela quantidade para a China, respondeu imediatamente que sim. Inicia-se então o projeto, que inclusive foi alvo de uma reportagem posterior na revista Time, conhecido como Projeto Pérola. As conversas com a mãe Kawang concluiu-se que eles desejavam esta quantidade de 1 milhão de Bíblias toda de uma só vez. Aliás, como a segurança da equipe de entrega era uma das principais preocupações, seria mais seguro arriscar uma só viagem do que diversas viagens e diversas pessoas entrando e saindo da China. Também pensavam em fazer a entrega na costa meridional da China, próximo a uma cidade chamada Swaton, onde existia uma vila onde a maioria dos habitantes eram cristãos. Se conseguissem fazer as Bíblias chegarem à praia nesta região, os habitantes da cidade poderiam recolhê-las na praia. Então, a equipe asiática do Portas Abertas passou horas em oração e estudos sobre os meios como efetuar essa logística. Nos diz irmão André que nesta altura Deus introduziu 2 pessoas notáveis na elaboração desse projeto. James, um ex-oficial da Marinha Norte-Americana e doutor em administração, e Bill, membro do movimento Jesus People, ou Povo de Deus em português, de São Francisco, que havia se mudado para as Filipinas no início dos anos 70, e ali fundou uma base daquele movimento entre os estudantes universitários, e lá nas Filipinas ele deu o nome a esse movimento de Solid Rock, ou Rocha Sólida. Quando o movimento já havia se estabelecido e andava por seus próprios pés, Bill se retirou e abriu um negócio de embarcações na ilha filipina de Mindoro. James contatou amigos que conhecia num órgão de pesquisa na cidade de Washington, nos Estados Unidos, e propôs a eles uma tarefa sem dar-lhes detalhes sobre o que se tratava. Abre aspas. Se vocês tivessem que transportar furtivamente 232 toneladas de carga para um país estrangeiro, como fariam? Os amigos dele ficaram de estudar o problema e passar-lhe uma estratégia não oficial. Assim, com essa equipe e nessas circunstâncias, deu-se o início de uma das operações mais ousadas de entrega de Bíblias em um país comunista, talvez a mais ousada, que se tem conhecimento, pelo menos, realizada até hoje. Quando lemos ou ouvimos essa história e outras que já tivemos nesse canal, como do próprio irmão André, pela Cortina de Ferro, de Don Richardson, que aceitou o chamado juntamente com a sua esposa e filho
para ministrar aos nativos de Irian Jaya, na Nova Guiné, entre tribos canibais, e tantos outros que pretendemos, se Deus nos permitir, conhecer aqui nesse canal, em outras regiões do mundo, como Oriente Médio, África, eu me pergunto, qual outra razão levaria uma pessoa a arriscar a própria vida ou liberdade, se não fosse pela inspiração do Espírito Santo, que infunde em seus corações a coragem e a abnegação para servir o próximo, sujeitando-se a privações de toda ordem? Eu não consigo imaginar que outro motivo poderia levar alguém a realizar esses atos, senão a fé, a inspiração e o amor que é infundido em cada um de nós por Deus quando aceitamos e reconhecemos seu Filho como autor e consumador da fé. A Bíblia está repleta de exemplos desse tipo, mas essas histórias que aqui estamos conhecendo nos mostram que, apesar do tempo ter passado, Deus continua atuando na vida de seus escolhidos e a obra ainda não está acabada. E Ele continua atuando poderosamente no mundo para que a sua palavra chegue a todo povo, língua, raça e nação, para daí então vir o fim, quando seu Filho voltará em glória para nos resgatar. Quando o medo, o perigo, as incertezas e a tristeza desse mundo não mais existirão. Que Ele nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um abraço.